Essa mulher aqui ficou 6 horas congelada na neve a menos 30 graus. E por incrível que pareça, ela sobreviveu e não teve nenhuma sequela. E é isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. A mulher que ficou congelada a menos 30 graus e sobreviveu. No dia 20 de dezembro de 1980, Jean Hilliard, de 19 anos, saiu com os amigos. Eles estavam no interior do Minnesota, nos Estados Unidos. Na volta para casa, ela acabou dando de cara com uma forte nevasca. No meio do caminho, a situação piorou. O frio extremo impedia o motor do carro de ficar aquecido da forma adequada. Isso acabou causando várias falhas no veículo. Em um certo momento, Jean Hilliard acabou perdendo o controle do carro. Ele acabou saindo da pista e foi parar em uma via rural. Segundo Jean, ela poderia ter pedido ajuda de algum serviço de assistência e reboque de carro. Mas segundo ela achou que estava perto da casa de um amigo. Então ela decidiu deixar o carro lá e ir andando até a casa desse amigo. Só que na verdade, ela estava a mais de 3 quilômetros de distância de lá. Jean estava pouco agasalhada e caminhando no meio de uma neblina intensa. E aí, quando ela estava a poucos passos da casa, seu corpo não resistiu mais. Jean simplesmente desmaiou, caiu na neve e ficou inconsciente. Ela só foi encontrada na manhã seguinte, cerca de 6 horas depois. Quem a encontrou foi seu amigo Wally Nelson. Segundo ele, naquela manhã, ele saiu de casa e viu pegadas por perto. Então ele decidiu investigar e encontrou a amiga caída em uma vala, a uma temperatura que beirava os 30 graus negativos. Ele disse que Jean estava com os membros enrijecidos, a pele esbranquiçada e os olhos abertos. Segundo ele, a amiga estava congelada como carne de mercado. Wally Nelson levou Jean às pressas para o hospital. Segundo ele, o corpo da amiga estava tão duro que a equipe médica não precisou nem de uma maca para levar Jean para dentro. Ela estava tão sólida que uma pessoa pegou os pés e a outra o ombro. Assim ela foi levada para dentro do hospital. George Sutter, que tratou de Jean, disse o seguinte: seu corpo estava frio e completamente sólido como um pedaço de carne recém-retirado do freezer. Nessa altura, a equipe médica achava que Jean nem estava mais viva. Ou mesmo se tivesse, pouco poderia ser feito para salvá-la. O único sinal vital dela vinha do seu pulso. Registrava apenas 12 batimentos por minuto. E uma quantidade normal seria algo entre 50 a 90 batimentos por minuto. Mesmo assim, eles não desistiram dela logo de cara. Eles cobriram seu corpo com mantas térmicas e cobertores elétricos para ela descongelar. Quando seu corpo começou a esquentar, a equipe médica conseguiu tirar suas calças. Nisso viram que ela estava completamente preta da cintura para baixo. E quando o tecido fica assim preto, geralmente não há volta. Nisso, a equipe médica disse à família de Jean que não achavam que ela sobreviveria. E se sobrevivesse, com certeza perderia as 2 pernas. Algumas horas depois, algo surpreendente aconteceu. Jean simplesmente acordou e começou a falar. Nas primeiras horas, ela ainda estava com um pouco de dificuldade para raciocinar, mas depois ela já conseguia fazer as coisas normalmente, como beber água e respirar. Segundo Jean, a primeira semana foi meio difícil. Ela disse que lembra de sentir dor e que sentia como se tivesse corrido uma maratona sem treinamento, e também que ainda estava meio rígida e dolorida. Ela teve que ficar 7 semanas no hospital para que seu quadro fosse monitorado, e também ela teve que reaprender a andar. Mas depois que isso passou, ela ficou bem. Atualmente, Jean tem 62 anos e vive uma vida normal, sem nenhuma sequela de quando passou 6 horas congelada. No final de 2023, Jean Hilliard até chegou a dar uma entrevista para o canal Fox 9. Na entrevista, ela relembrou toda a experiência e disse o seguinte: é como se alguém tivesse desligado as luzes e eu simplesmente dormi. E a pergunta que fica é, como Jean Hilliard não morreu? Jean Hilliard não é a única pessoa do mundo que ficou congelada e sobreviveu. Apesar de ser incomum, esses casos existem. Segundo especialistas, a morte em temperaturas congelantes geralmente acontece por isso. A água, quando congelada, ocupa um volume maior. Essa expansão pode acabar danificando os tecidos do corpo. E os cristais pontiagudos de gelo, formados em lugares errados, podem acabar perfurando o corpo. Mas no caso de Jean, ela teve sorte. Ela estava uns 10 graus mais fria que a temperatura saudável, mas ainda estava quente o suficiente para a água no seu corpo não congelar. Provavelmente, por conta disso, os vasos sanguíneos não foram congelados. Eles foram apenas resfriados a ponto dos músculos ficarem extremamente rígidos, parecido com o enrijecimento de um cadáver.
E em condições controladas, reduzir a temperatura do corpo pode resfriar o metabolismo e sua necessidade de oxigênio. Isso freia o processo de morte e deixa o pulso baixo por um tempo. É algo parecido com o que acontece com alguns animais. Eles desenvolveram habilidades para sobreviver a temperaturas frias. Eles ficam protegidos do congelamento e desidratação, apesar de parecerem mortos. Peixes de águas muito frias e profundas, por exemplo, produzem uma espécie de anticongelante natural. Isso impede o seu congelamento e, consequentemente, a morte. Nós, seres humanos, ainda não temos essa habilidade, mas já existe algo chamado criogenia. O objetivo é congelar pessoas sem que elas realmente morram. A ideia de congelar corpos humanos para revivê-los no futuro é algo que intriga a humanidade há muito tempo. Esse é o conceito da criogenia, também chamada de criônica, ou congelamento criogênico. Ela é baseada na seguinte ideia: se congelarem o corpo humano a temperaturas extremamente baixas, é possível preservar o corpo e o cérebro. O corpo teria que ser congelado logo após a morte a uma temperatura de 196 graus negativo. Isso impediria a deterioração das células e, teoricamente, seria possível a pessoa ser revivida no futuro. A criogenia seria indicada no caso de pessoas que têm doenças graves e que ainda não existe cura ou tratamento. A pessoa seria congelada e revivida no futuro, quando a medicina já tivesse avançado o suficiente para tratar a doença. Mas não seria feita nos casos de morte cerebral. Isso porque o objetivo é restaurar a vida com a função do cérebro intacta. Atualmente, a criogenia em humanos só é feita nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, como Alemanha e Rússia. É onde ficam as únicas empresas no mundo com capacidade para preservar os corpos. Esse tipo de procedimento ainda não é realizado no Brasil. O preço pode variar muito, depende de vários fatores como o local onde é realizado, a extensão dos serviços oferecidos e a forma como o corpo é armazenado. Mas em média, os preços podem variar de 10 mil a 100 mil dólares. E como funciona o processo? Após a morte clínica, é preciso resfriar o corpo com gelo o mais rápido possível. Isso evita a decomposição dos tecidos e os mantém saudáveis, especialmente o cérebro. 2. É injetado anticoagulante no sangue. Nisso, o corpo precisa ser levado para o laboratório de criogenia. 3. No caminho, é utilizada uma máquina que simula as batidas do coração, para manter o fluxo sanguíneo no corpo. 4. O corpo chega ao laboratório. Todo o sangue é removido e substituído por um líquido anticongelante. Isso impede que sejam formados cristais de gelo nas células e órgãos, que poderiam danificar os tecidos e impedir a sua restauração no futuro. 5. O corpo é colocado de cabeça para baixo dentro de um tanque metálico hermeticamente fechado, cheio de nitrogênio líquido. A temperatura será reduzida lentamente até atingir os menos 196 graus. Nessas condições, o corpo não fica exatamente congelado, mas sim vitrificado. Os fluidos corporais não ficam nem sólidos e nem líquidos. Isso retarda o metabolismo e interrompe as mudanças químicas que acontecem no corpo após a morte. Assim, seria possível no futuro, com a tecnologia certa, ressuscitar a pessoa. A criogenia humana parte do princípio de que estar legalmente morto não significa que estar irreversivelmente morto. Atualmente, o maior obstáculo da criogenia é o processo de reanimação do corpo. Atualmente, ainda não é possível reviver ou ressuscitar pessoas. Apenas órgãos de animais foram reanimados até o momento. Foram realizados experimentos em pequena escala em órgãos de animais criopreservados. Conseguiram reanimá-los com sucesso, mas a reanimação de corpos inteiros ainda permanece um desafio. É esperado que, com o avanço da ciência e da medicina, será possível desenvolver tecnologias que consigam reviver todo o corpo humano. Mas ainda não é possível garantir que isso vai acontecer. Mesmo assim, algumas pessoas ao redor do mundo já aderiram à ideia da criogenia. Segundo as 3 empresas existentes no momento que realizam esse processo, já são um total de 350 pessoas congeladas. Algumas delas são: Ted Williams, foi um jogador profissional de beisebol. Faleceu em 5 de julho de 2002, aos 83 anos. Faleceu depois de um derrame cerebral e problemas no coração. Em novembro de 2000, durante internação em um hospital, ele teria assinado um papel, em comum acordo com os filhos. Ele expressou o desejo de ser mantido em suspensão criogênica após a morte. Isso na esperança de um dia ser ressuscitado com o avanço da ciência. Seu corpo está congelado em 2 partes, cabeça e tronco, em contêineres com nitrogênio líquido nos Estados Unidos. James Hiram Bedford é a primeira pessoa a ter o corpo criopreservado.
após morte legal. Foi um renomado professor de psicologia da Universidade da Califórnia. Faleceu em 12 de janeiro de 1967. Em seu testamento, reservou mais de $100 mil para custear pesquisas sobre criogenia. Ele também assinou um termo afirmando que seu desejo final era ser criopreservado. Seu corpo permanece preservado até hoje na Fundação Alcor Life Extension, nos Estados Unidos. Peter Thiel é um empresário estadunidense, cofundador do PayPal. Esse não está atualmente criogenado, porém ele se inscreveu para ser congelado e preservado após a morte, para que no futuro possa ser revivido. E anunciou isso publicamente durante a entrevista ao podcast Honestly with Barry Weiss. Sua fundação também investiu em uma startup que pretende congelar animais de estimação para trazê-los de volta à vida mais para frente. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu!